Olá, uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você nos acompanha pelas antenas parabólicas, também pela NET Claro TV, canais 190 e 690, no portal sba1.com, estamos ali, o portal do agronegócio. Daqui a pouco a turma vai colocar no Facebook também. Você está nos acompanhando na NEL TV no Paraguai e aqui no Brasil. E a partir deste momento, TV Imaculada Conceição, levando a Agricultura BR em sinal aberto para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre boi. Aliás, falando sobre a falta de boi, porque essa situação de gado pronto virou uma novela para a indústria frigorífica. Indústria frigorífica de qualquer porte, não tem gado pronto no país e isso faz com que os valores a serem propostos para o pecuarista melhorem e melhorem muito. Não é uma situação apenas de estar se segurando gado, não. Realmente gado pronto no pasto ou encocheirado fica bem difícil no Brasil hoje ter em escala. Por falar em escala, são elas mesmas, as escalas da indústria frigorífica que vêm sendo estouradas. Com esse cenário que eu acabei de descrever, começou a se ter propostas cada vez melhores para a aquisição de fêmeas. E aí, muita gente que estava segurando fêmeas para a produção de bezerro resolveu mandar para o gancho, porque aí a proposta é boa mesmo e aí começou-se a bater fêmeas aí pelo Brasil. E o que nós estamos vendo desde a última semana são algumas escalas de indústrias frigoríficas só fechando porque aumentou mesmo de maneira significativa. Ainda não há um dado percentual para falar quanto de fêmeas se colocou a mais aí para abate, mas é certo que começou a se receber mais fêmeas para abate em toda a indústria frigorífica brasileira. A proposta para a arroba do boi gordo, há pouco eu vinha conversando, ontem aqui em Campo Grande, nós tínhamos proposta de R$ 265, R$ 266 reais, o valor da arroba do boi gordo. Em São Paulo, elas passavam de 270, chegavam até 274 no caso de valores para gado para exportação, carne para exportação. Então, é uma realidade que se tem. Nós temos hoje valores em alta. Aliás, hoje eu vinha conversando cedo com o Jorge Zaidan, meu colega aqui do canal do Boi. E o que nós temos no Brasil hoje? Nós temos 3 produtos, soja, milho e gado pronto. Esses 3 produtos estão com preço lá em cima porque não há disposição deles. Não tem soja e o preço está lá em cima, tem pouco milho, preço lá em cima, tem valores aí a R$ 70 reais já a saca, para novembro a mais de R$ 80 reais a saca de 60 quilos de milho e o gado pronto sendo arroba de boi, arroba de vaca. Essa é a situação atual do Brasil, mas em resumo, falando de boi gordo, de gado pronto, escassez total na disposição para a indústria frigorífica. Algumas indústrias frigoríficas anunciando construção de novos confinamentos pelo país. Essa era uma situação extremamente esperada, precificada por quem atua no mercado do boi gordo. A indústria frigorífica vai tentar mesmo a partir para confinamentos próprios cada vez mais para garantir a apresentação, o cumprimento dos seus contratos e é o que está acontecendo. Não vou citar o nome de empresa, mas aí todo mundo já sabe, tem montado confinamentos pelo país, tem mais novos confinamentos sendo montados, se eu não estou enganado, no estado de Goiás agora, e isso faz com que mostre que o país, o Brasil, vem com uma disposição cada vez menor de boi ou de vaca pronta para abate em todo o território nacional. Fala agora da questão das chuvas no estado do Mato Grosso, porque de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, nas próximas 2 semanas vai chover no Mato Grosso. Isso deve garantir uma situação de semeadura melhor para a soja, que vem bem atrasado no Mato Grosso. As chuvas já estão acontecendo com mais expressão no centro-oeste brasileiro. Essa chuva no centro-oeste brasileiro atingiu principalmente Mato Grosso do Sul, deu uma acalmada geral também em relação aos incêndios sobre a região do Pantanal, e aí deu total condições para plantio no Mato Grosso do Sul de maneira inteira. Inclusive no Mato Grosso do Sul teve incidentes ontem por causa das chuvas fortes e também vendavais no interior do estado. No Mato Grosso é esperado chuvas mais fortes, 70 milímetros de chuvas nas próximas 2 semanas, o que deve dar condições da disparada de cultivo de semeadura em Mato Grosso. Em algumas regiões já estava parado pela falta de chuvas.
Falamos agora da soja lá nos Estados Unidos, é o que você acompanha comigo agora. Isso porque o Departamento de Agricultura norte-americano divulga toda segunda-feira o seu relatório de acompanhamento de lavouras. Esse relatório é acompanhado após o fechamento de mercado, por volta das 17 horas aqui no horário de Brasília. E por lá, a soja norte-americana já atingiu 83% de colheita. Nós vamos trazer o comparativo com a média dos últimos 5 anos, média de 73%, 83% de colheita para a soja norte-americana, é o que nos mostram os números aqui que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Só faço um comentário sobre esse gráfico aqui que você está vendo, você vai ver que parece que está muito acelerado, mas no meu entendimento é que tem colhido muito menos soja do que na média dos últimos 5 anos. Observe, colhe-se menos soja nos Estados Unidos, é por isso que vem mais acelerado. Vamos conferir depois no final dessa safra norte-americana. Por falar em norte-americano, você já sabe que eu vou mostrar como é que vem soja em Chicago. Quem acompanha a Agricultura BR diariamente sabe que a gente traz, porque é uma referência importante para a oleaginosa. Nós estamos vendo um mercado estável, né, com muita estabilidade nesta semana, é o que aconteceu nesta segunda-feira e segue nesta terça-feira também, estabilidade de mercado. Novembro, 10 dólares 88 centes mais 2 o bushel. Janeiro, 10 dólares 82 centes mais 2. Destaco também a posição de março a 10 dólares 66 centes mais 6 o bushel. E a posição de maio, 10 dólares 60. A posição de março perde um pouco mais, alguma realização ali, mas nada que mude muito o cenário. É estabilidade no mercado da soja em Chicago. Tem andado dessa maneira aí durante toda esta terça-feira. Ontem não foi diferente, segunda-feira acontecia da mesma forma. Fala agora sobre dólar. Dólar comercial é importante para todos os produtos de exportação aqui no Brasil e hoje sobe. Sobe 0,64% a moeda norte-americana, vindo para R$ 5,64 mais 8. Então, dólar comercial R$ 5,64 mais 8. São os valores que eu vou trazendo para você que está nos acompanhando aí em todo o Brasil com a Agricultura BR, sempre levando para você as informações que você precisa saber. E sigo falando sobre dólar, sobre mercado, aquilo que vai impactar aí no seu negócio. E eu vou falar com o Walter Puga Júnior, acho que o Puga já está me ouvindo. Puga, há pouco eu vinha trazendo aí um destaque importante, já vinha sendo observado na semana passada, e aí, desde ontem, a gente já pode afirmar com certeza, muita gente aceitou a proposta por vaca magra não, vaca pronta, ou praticamente pronta. Não tem boi no Brasil e o abate de fêmeas reiniciou. Muita gente queria segurar e isso mexe ou está ligado diretamente às exportações de carne bovina, já que a indústria frigorífica precisa cumprir contratos, tem indústria abrindo confinamento pelo país, tem muita movimentação no mercado. Puga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. E essa perspectiva deve continuar, viu? Exatamente como você falou. As exportações devem avançar cada vez mais. E por que isso ocorre? Por conta, por exemplo, do dólar, né? O dólar é muito favorável às exportações. Veja, hoje chegou a passar de R$ 5,65. O dólar chegou a R$ 5,65 mais 40. Agora caiu um pouquinho para 5,64 mais 70, mas a alta ainda hoje é de 0,64%. Dólar em alta estimula a exportação de proteína, tanto carne bovina como outras carnes também. E mais do que isso, estimula até a exportação de soja e de milho, e como ocorreu este ano, até de arroz. Portanto, nós temos aí uma perspectiva de dólar em alta, dólar neste momento a 5,65 mais 10, a última correção, veja, voltou a subir de novo, alta de 0,71%, e a perspectiva é de que continue com essa alta. Há também uma outra preocupação, Fabiano, que continua o avanço da Covid em diferentes países do mundo e também nos Estados Unidos. Ou seja, há, na visão dos investidores e dos empresários, uma dificuldade na retomada agora do movimento econômico. E se há uma dificuldade, lógico, há uma corrida para os ativos de maior liquidez. Dólar, por exemplo, é um ativo para onde todos correm quando a situação aperta, né? Não é diferente neste momento. Portanto, o dólar tende a alta. Além disso, ainda há dúvidas sobre como o governo brasileiro vai contornar as suas dificuldades com os pagamentos, né? Com as contas, né? O orçamento fiscal do governo, né? Como ele vai controlar
os recursos que ele tem. Já há atraso de pagamento no Brasil, isso é destaque agora no noticiário, para diferentes instituições internacionais, ou seja, o governo brasileiro já está atrasando pagamentos de entidades internacionais das quais eles fazem parte. Portanto, há muita dificuldade agora para o governo também cumprir os seus, vamos dizer, seus contratos, né? Seus pagamentos. Isso já está evidente. Enquanto isso, o que ocorre na Bolsa? Bom, a Bolsa vai cedendo, mas vai cedendo pouco, porque a movimentação no mercado de ações continua ainda firme no Brasil, a ponto de sustentar o nosso índice Bovespa acima de 100 mil pontos. Ora, sustenta os 100 mil pontos, mas por conta de uma retirada de dinheiro, de recurso dos investidores da chamada renda fixa, né, com juros pré-estabelecidos, investimento em banco, para o mercado de ações, onde as ações muito baratas estimulam as compras. Então, não é complicado de entender. Investidor que tinha dinheiro em mão de banco, em empresas financeiras, com juro, vamos dizer, já pré-fixado, corre agora para o mercado de ações, pelo menos o brasileiro, para se defender aí de oscilações de preço e aproveitar empresas que têm papéis com valor muito baixo. Embora nós tenhamos tido, por exemplo, ações de bancos em alta recentemente, o fato é que as ações de bancos caíram muito no Brasil ao longo do primeiro semestre. Então, elas estão baratas, como se diz no jargão do mercado, ou seja, está barato. Ano que vem deve se recuperar, então compram agora. Essa mudança de mãos do dinheiro é que traz toda essa movimentação. Neste momento a nossa bolsa cede, tá? Cede 0,41%, recua agora para 100.606 pontos, se bem que hoje chegou aí aos 101.660 pontos. Então nós tivemos 1.000 acima, agora estamos recuando um pouquinho, mas o mercado vai oscilar durante todo este semestre justamente por conta dessa incerteza em relação à recuperação na economia mundial. Não se trata só da economia brasileira, nós falamos da economia mundial. Portanto, ocorre aqui e ocorre lá fora também. As bolsas vêm oscilando muito, hoje muito vermelho na tela, como se diz no jargão do mercado. Nós temos aí queda nos índices americanos, viu, Fabiano? Temos queda também na Europa. Não são quedas acentuadas, mas são baixas. Ou seja, hora em alta, hora em baixa, muita oscilação. É um momento difícil, mas fique sempre acompanhando as informações para tomar a melhor decisão neste momento e evitar grandes problemas lá na frente. É o que se diz para o empresário brasileiro, não é diferente para o empresário do agronegócio, viu, Fabiano? Muito cuidado neste momento. As exportações continuam firmes, preço do boi deve subir ainda mais. É com você. Obrigado, Walter Pulga. Por aqui eu sigo falando de soja, né? Eu já falei um pouco de boi lá na abertura do programa. Abate de fêmeas se transformou novamente em realidade no Brasil por conta das propostas para as fêmeas prontas e a necessidade da indústria frigorífica que não encontra boi pronto para abate. Isso não representa qualquer risco de queda para arroba. Já teve gente perguntando por aqui, o Adenilson me perguntava aqui nas minhas redes sociais. Não é fato. A questão é para conseguir cumprir contratos e manter aí a oferta de carne bovina em território nacional e também para as exportações. Mas falo de soja agora, porque a soja é aquele outro produto, né, que está com preço lá em cima, mas não tem. Nós temos aqui soja negociada para novembro, entregue em novembro a R$ 155 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e também Paranaguá, é o que você confere aqui no Agricultura BR. Por falar em conferir, daqui a pouco eu vou falar de milho por aqui no programa, vou falar também de previsão do tempo, atenção Mato Grosso, daqui a pouco eu falo com o analista da Jalcis a respeito de como que fica a situação para Mato Grosso e Goiás, porque no Mato Grosso do Sul choveu, o pessoal está com a máquina nos campos, máquinas no campo por aqui, é o que você vai conferir daqui a pouco no Agricultura BR, que volta já. O assunto por aqui no Agricultura BR agora é clima, é previsão do tempo, voltada para a produção de grãos e principalmente soja, porque a soja já deveria estar nos campos, teve um atraso aí no início das chuvas, elas começaram a retornar, parte do centro-oeste recebe chuvas, em especial Mato Grosso do Sul tem recebido cargas já bastante adequadas de precipitações chuvosas, inclusive teve incidente nessa última segunda-feira em algumas cidades do interior, com chuva forte, vento forte, mas elas ainda não aconteceram de uma maneira mais firme, principalmente no estado do Mato Grosso, onde no norte do estado ainda sem condições do cultivo, da semeadura da soja.
Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora pela internet com Felipe Reis, ele que é analista da Geosys, e nos fala um pouco a respeito dessas expectativas. Felipe, como é que vem então essa previsão do tempo, principalmente nessas áreas de produção de soja que ainda não receberam chuvas? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer estar com vocês, da Agricultura BR. Bom, realmente, nós temos visto aí, desde o último dia 11, 12 de outubro, uma volta das chuvas, né, precipitações, chuvas com maiores volumes, né, que tem colaborado com o avanço mais acelerado do plantio em Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Falando um pouquinho de Mato Grosso especificamente, a gente tinha até a semana retrasada, segundo o IMEA, 8% da soja semeada, e na última semana 25%, o que mostra uma boa aceleração da semeadura com os maiores volumes de chuva, né? É claro que a gente tem que lembrar que a média para o período era praticamente o dobro, 50%. Então, a gente tem uma capacidade atualmente na agricultura de plantio, falando de maquinário, muito boa, muito maior do que há 5, 10 anos atrás. Então, o avanço da semeadura com os maiores volumes de chuva deve ser significativo. Mas falando um pouquinho das chuvas, até o último dia 26, né, ontem, segunda-feira, em Mato Grosso a gente tinha registrado no mês 35 milímetros de chuva, acumulado mensal, enquanto a média era de 100 milímetros, né? Só que até o fim do mês, a previsão, né, é de que a gente tenha aí entre 75 a 95 milímetros. Deve ficar abaixo ainda, bem abaixo da média, mas deve ser o suficiente para que a gente tenha um bom avanço da semeadura. E pensando, a gente já está no fim do mês. Então, esses últimos 3, 4 dias do mês, a gente deve ver chuvas, falando do estado como um todo, o que a gente praticamente não viu o mês inteiro, né? Então, em novembro, devemos continuar com um bom volume de chuvas nos primeiros dias de novembro, pelo menos. Isso deve se repetir também em Goiás, né? Em Goiás, a gente teve até então cerca de 75 milímetros de chuva, tá? E a média aí girando em torno de 85. Então, em Goiás, o problema da seca foi amenizado nos últimos 7, 10 dias, né, com as chuvas que nós observamos. E aí, nesses últimos 3, 4 dias, nós devemos observar aí mais 40, 50, 60 milímetros no estado. Então, isso deve colaborar bastante com o avanço da semeadura. A gente deve ter um bom ritmo com essas chuvas. Agora, Mato Grosso do Sul e principalmente o sul do Brasil, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, deve continuar com chuva abaixo da média. Só para você ter uma ideia, Paraná, no acumulado mensal, a gente teve pouco menos de 30 milímetros de chuva, enquanto a média era de 140 milímetros, até nos primeiros 26 dias de outubro. E aí, para o final, os últimos 3, 4 dias, a gente deve ter cerca de 5 a 10 milímetros, né? Então, a gente deve ficar bem abaixo da média, e eles já realizaram o plantio aí falando para a soja de mais de 30%, para o milho mais de 85%. Então, as chuvas elas têm que continuar não apenas para a possibilidade da semeadura, né, mas para o desenvolvimento da cultura, por óbvio. Então, a gente está com uma atenção muito especial agora voltado para o sul do país, né? Isso também tem acontecido no Rio Grande do Sul. A previsão para esses últimos dias de outubro e início de novembro são de baixas precipitações, com algumas exceções pontuais, dependendo da localidade do estado. Então, aquela situação no centro-oeste foi um pouco amenizada, mas, por outro lado, no sul do Brasil, as precipitações diminuíram e aumentou a preocupação quanto ao desenvolvimento das culturas. Felipe, um outro questionamento que eu quero fazer para você, pensando aí apesar a visão de dificuldade de menor chuva em alguns estados de importante produção no país, como que está se pensando, ou o que os satélites estão mostrando para o desenvolvimento da safra 2021 para a soja nesses próximos meses? Nós vamos ter clima adequado para o desenvolvimento, o que pode colocar a produção em risco, Felipe? Por enquanto, a gente não dá para afirmar que vai haver uma perda da produtividade para a soja. Tá? Mato Grosso
Goiás, Mato Grosso do Sul, deve ter um bom avanço da semeadura com as boas chuvas que vêm pela frente pelos próximos dias, principalmente Mato Grosso e Goiás. Mato Grosso do Sul deve ficar com baixas precipitações nos próximos dias, tá? Caso a gente tenha uma boa melhora das chuvas daqui para frente, pode ser que a produtividade seja até boa, né? E aí fica o risco um pouquinho maior da janela ideal de plantio para o milho de segunda safra, certo? Mas a gente tem que lembrar que há a possibilidade do efeito do fenômeno Laninha, né? Caso isso impacte de alguma maneira, mesmo que a previsão para o Laninha seja de intensidade de moderada a fraca, tem que lembrar que esse ano nós já estamos no ano de seca, né? As chuvas têm ficado abaixo da média, falando chuva mensal, em Mato Grosso, por exemplo, desde março, né? Então, fevereiro foi o último mês com boas chuvas. Se isso continuar ainda associado a um Laninha, mesmo com intensidade baixa, isso pode trazer, sim, baixa precipitação no decorrer de novembro, no decorrer de dezembro, e aí a gente pode ter uma baixa produtividade para a soja 2020-2021. Aí, Felipe Reis, obrigado pela participação, um grande abraço para você. Felipe é analista da Geosys, falando a respeito de previsão do tempo e as situações que estão sendo vistas do ponto de vista climático para o desenvolvimento da lavoura de soja. Fala agora de tomada de recursos através de CPR. Este é o assunto desta entrevista com Bernardo Fabiani, realizado por Walter Puga Júnior. Veja. E hoje nós vamos falar sobre CPR. CPR, possibilidade de recurso para o produtor. E quem acompanha, quem conhece esse assunto é Bernardo Fabiani, da Terra Magna. Eu estou com ele aqui, vamos falar, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez, Bernardo. Vamos falar sobre a importância da CPR para financiar o agronegócio e do que nós temos de novidade com esses papéis. Puga, muito obrigado pelo convite. A CPR, a Cédula de Produto Rural, é o título sobre o qual gira grande parte do custeio do nosso agronegócio. Então, quando a gente fala de financiamento, muitas vezes a gente não está falando de realmente dinheiro que vai para o produtor e dinheiro que o produtor precisa pagar depois. A gente está falando muitas vezes de, por exemplo, um insumo que foi recebido pelo produtor e uma quitação por esse insumo que vai ser feito no final da safra em termos de sacas de soja ou sacas de milho. Então, a cédula de produto rural, ela corresponde a uma obrigação do produtor de entregar uma certa quantidade de um certo produto especificado no corpo da cédula, com uma certa qualidade, em um certo momento, em um certo local de entrega, formado em um certo local de formação, uma certa lavoura. E por que a cédula de produto rural ela é tão importante? Porque para grande parte dos produtores que acabam estando desbancarizados, não são atendidos pelo mercado financeiro convencional, o financiamento para o custeio de safra acaba vindo por meio de revendas, agroindústrias, tradings, que usam a CPR como o título para poder fornecer esses produtos, esses insumos no custeio. Agora, vamos lembrar que é preciso fazer uma documentação adequada e algumas exigências e garantias. É o que a Terra Magna se preocupa muito. É complicado fazer uma CPR? Pô, não é complicado, mas é trabalhoso. Então são coisas diferentes. O produtor que mantém a documentação em ordem, mantém as matrículas em ordem, consegue assim, oferecer, por exemplo, essa matrícula tem tantos hectares de soja, esse produtor não tem problema nenhum em constituir uma CPR. Agora, quem acaba deixando para a última hora, para correr atrás de uma certidão de inteiro teor, não sabe se entregou matrícula tal como penhor para já trading e aí tenta fornecer para um outro credor que exige um primeiro grau, esse tipo de produtor acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade. A palavra aqui, Puga, é muito mais organização. Então, a documentação ela é essencial para você ter uma CPR de qualidade. A CPR em si é o resultado final de um trabalho que passa por avaliar as matrículas, avaliar a capacidade de produção das matrículas, que é uma das coisas que a gente faz aqui na Terra Magna, acompanhar também o valor do colateral, o valor da garantia no penhor agrícola que nós fazemos aqui e ter uma documentação juridicamente sólida, que não tem segredo, é só procurar um consultor jurídico no qual você confia, que te suporte em usar um modelo de cláusula, um modelo de contrato, coloquemos assim.
E isso ajuda muito. Então, a preocupação acaba sendo, na ponta do produtor, ter uma organização para fornecer a documentação que é solicitada, e na ponta do credor, da revenda, da agroindústria, é ter agilidade para constituir a minuta e registrar a CPR no final, porque CPR sem registro não tem eficácia contra terceiro. E aí eu pergunto, e ao mesmo tempo lembro, uma queixa dos produtores rurais, Bernardo, de demora na preparação dos documentos, em formalizar toda a documentação da CPR, o que agora se espera seja mais rápido com CPR digital. Essa CPR digital, como essa que temos aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias, ela ajuda, ela agiliza mesmo? Ela agiliza uma das partes do processo, Puga. Então, quando a gente olha para o processo de formalização como um todo, a gente tem uma etapa que é o registro da CPR. Isso realmente, a CPR digital agiliza sobremaneira. Então, os números de quem usa, por exemplo, uma CPR digital, que faz esse processo de registro digital, acaba caindo de um processo de formalização de 1 mês e meio, por exemplo, para 2 semanas, até mesmo para 1 semana. Então, é muito mais rápido. O desafio, Puga, continua sendo na constituição das garantias atreladas à cédula. Então, quando a gente fala de uma CPR, a gente não está falando só de uma nota promissória, digamos assim. A gente está falando também de uma garantia no formato de penhor agrícola. E apesar da nova lei do agro, ela ter endereçado a parte da criação da CPR digital, da CPR escritural, o que acontece é, a gente precisa ainda registrar o penhor de safra, que é o que vai ter em 90% das CPRs, no cartório. E esse processo continua sendo tremendamente lento. Esperamos que, eventualmente, até mesmo esse processo se torne digitalizado, e aí sim a gente vai ter um processo absolutamente liso, tranquilo, sem essa tortura de espera para o produtor rural. E para o credor também, porque lembrando que esse processo de espera para o produtor também é para o credor. Bom, e é importante ressaltar para o produtor, você sempre lembra isso, que esses papéis são negociáveis no mercado. Vamos explicar isso para o produtor que nem sempre sabe o que acontece com a CPR que ele tem na mão. A CPR é um título cambial, então quem vai lá na lei CPR de 94 vai ver que você é livre para negociar a CPR mediante endosso. Então, endosso, realmente o termo endosso é no dorso. Na parte de trás você realmente faz o registro de que você cedeu aquele título, eu, credor, por exemplo, cedi o título para alguém. Isso é um outro serviço, um serviço financeiro que a Terra Magna presta, antecipação de CPRs. Então, por exemplo, se uma revenda, ela financiou um produtor, ela vai receber só dali 6 meses até 1 ano daquele produtor, prazo safra. O que vai acontecer ele vai ter que esperar todo esse tempo com a CPR guardada na gaveta até conseguir receber do produtor. O que a gente faz aqui na Terra Magna é adquirir essa CPR da revenda, ou seja, a gente paga a revenda à vista e a gente carrega isso pelo prazo safra até receber do produtor. Por que isso é bom para a revenda? Isso é excelente para a revenda porque ela recebe à vista, ou seja, ela já tem dinheiro para reinvestir e ela consegue se tornar menos dependente do crédito dos fornecedores. Então, todo mundo que opera com revenda sabe que a revenda ela não tem como dar crédito, senão por meio do crédito que a química dá para ela. O que a gente permite com Terra Magna é justamente que ele consiga financiar não só defensivo, mas financiar outros tipos de defensivo, financiar fertilizante e financiar semente. Então, é ganho direto para a cadeia de valor, é ganho direto para o revendedor. Em um revendedor em particular, nessa safra, a gente conseguiu aumentar as vendas dele em 25%, simplesmente porque ele agregou diversos elementos no pacote barter dele. Quando a gente fala da BBM, bem interessante isso que você comentou, Puga. Isso que a gente está fazendo na Terra Magna a gente pega uma CPR por vez, a gente avalia cada uma das CPRs, e a BBM é uma bolsa, então ela forma mercado. E como a CPR ela já nasce cambial, digamos assim, exatamente assim na verdade, você pode negociar a CPR na bolsa tal como qualquer outro ativo. Então, isso que você comentou é bem importante, porque hoje a CPR não tem liquidez no mercado. Então, se eu sou um investidor e eu quero investir no agro, é muito difícil de eu conseguir exposição direta a uma operaçãozinha. Então, eu consigo por meio de um CRA, eu consigo por meio de alguns FDICs, mas eu não consigo diretamente no detalhe.
Como a CPR é um título cambial que você consegue listar em bolsa, você consegue negociá-lo. E parte da proposta de valor do Bolsa Agro é justamente permitir a negociação no secundário dessas CPRs. Então, isso é uma iniciativa extraordinária, eu estou torcendo muito para dar certo, porque realmente isso ficar sendo carregado no balanço das revendas não faz sentido nenhum. Aqui na Terra Magna a gente resolve de uma certa forma, a gente vai direto no balanço e tira, mas a formação de mercado que a Bolsa oferece é justamente a oportunidade da revenda ir lá e ela mesma oferecer no mercado. Então é ganho para toda a cadeia de valor novamente. Bom, eu agradeço a entrevista do Bernardo Fabiani, da Terra Magna. Durante os próximos meses, você terá mais informações da Terra Magna sobre mercado de CPR, o que ocorre com essa maneira, esse modo de ajudar, de contribuir para o financiamento do agronegócio brasileiro. Obrigado mais uma vez, Bernardo. Walter Puga Júnior, de São Paulo. E eu falo de milho agora, e milho nos Estados Unidos, porque houve o relatório de acompanhamento de lavouras publicado no final desta segunda-feira, tarde, 17 horas, como tradicionalmente ocorre nos Estados Unidos, trazendo um avanço na colheita de 12 pontos percentuais, fazendo com que a colheita do milho norte-americana agora atinja 72% daquilo que se espera da sua área de cultivo. Veja comigo como é que vem no comparativo com a média dos últimos 5 anos, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. A média dos 5 anos últimos é de 56%, mas você tinha uma área maior com milho e agora chegando a 72% até esse último domingo, dia 25 de outubro. Vamos ver agora como é que vem milho sendo negociado em Chicago e é para a Bolsa Norte-Americana agora que nós vamos trazendo aqui as posições. A posição de mais curto prazo ganha um pouco, as demais vêm em estabilidade. Dezembro, $4,19 o bushel, março, 4,19 também. Aliás, tudo 4,19, você econômico agora para falar isso. $4,19 por bushel é o valor das 4 posições de mais curto prazo para milho em Chicago. Isso tem um significado importante porque nós tivemos aquela liberação das tarifas aqui para importar milho e a 4,19 o bushel do milho lá nos Estados Unidos, somado a $1 na casa de 5,60, é inviável importar milho norte-americano, claro, a não ser que não tenha milho nenhum no Brasil. Você tem acompanhado no Agricultura BR uma série de reportagens que mostram uma dura realidade vivida por produtores rurais no Mato Grosso do Sul. Infelizmente, essa realidade alcança pelo menos 150 propriedades rurais e aí a família de todos esses proprietários, e posso dizer que é uma vergonha o que vem acontecendo e que ocorre já há muitos anos. Você vai ver agora que a nossa equipe de reportagem, Vinícius Souza e Gadiel Chaparro, foram conhecer novos produtores rurais que passam por essa situação e principalmente como que eles têm solicitado a situação de reintegração, têm garantido na justiça a reintegração de posse, mas ela não acontece. A terra parece sem lei, mas este é o retrato de mais um ataque sofrido pelos produtores rurais que tiveram suas propriedades invadidas. Nas imagens gravadas por celular, um grupo de indígenas se aproxima do padrão de energia e coloca fogo no poste. Neste outro vídeo é possível ver os estragos causados na reserva de uma propriedade na região pantaneira. E é justamente lá que a nossa equipe foi conhecer de perto a realidade enfrentada pela produtora rural Tereza Cristina. Em Mato Grosso do Sul existem cerca de 150 produtores em conflitos territoriais com indígenas. No dia 16 de maio de 2016, o telefone de uma dessas produtoras tocou. Era 4 horas da manhã, ela estava sendo invadida. Eu coloquei meu esposo, a gente pegou os carros e fomos, coloquei os meus empregados daqui e fomos até lá. Chegamos lá, tinha lideranças indígenas lá, mais ou menos uns 80, 20. Tereza relembra que precisou às pressas fazer a mudança de todos os funcionários da fazenda. De acordo com ela, de 1.915 cabeças de gado, 294 sumiram. No meio do caos, uma nova ordem dos líderes que comandavam a invasão. Eles ordenaram em comitiva, uns 20 carros, que a gente fosse na fazenda Ipanema. Foi a minha outra fazenda invadida. Na justiça, a produtora conseguiu o direito à reintegração de posse, mas nenhuma delas foi cumprida.
Eu tenho 3 sangrações de posse lá da Ipanema, eu tenho, e nenhuma foi cumprida. Não foi cumprida, a gente fazia acordo com eles lá, e eles falavam que não podia recomprir porque eles que ia ter problemas, conflito, né? Então, o respaldo dos indígenas nada mais é do que as arguições do próprio poder público, com respaldo nas decisões judiciais, em especial do Supremo, que suspendem as reintegrações de posse, dizendo que o cumprimento de reintegração de posse poderia causar risco à ordem pública. Nenhum outro respaldo a não ser essa realidade de argumentos no processo. Porque no ordenamento jurídico pátrio, repito insistentemente, a tomada da posse na força ao arrepio do devido processo legal é ato ilegal, é ato criminoso. Um marco no tempo poderia colocar fim ao impasse que se estende por anos. O chamado marco temporal é uma ação no Supremo Tribunal Federal, STF, que defende que povos indígenas só têm o direito a reivindicarem terras onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988. Esta foi a data em que a Constituição brasileira entrou em vigor. A bancada ruralista defende o marco no tempo devido ao uso do verbo ocupam no presente, que está no artigo 231 da Constituição Federal, onde se determina o direito à terra dos índios. Do contrário, apontam que os indígenas poderiam reivindicar até mesmo a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ou qualquer outra área. Alguns antropólogos discordam desse pensamento. Nós, da antropologia, quase unanimemente, a gente não está de acordo, né, com a utilização do marco temporal fora, né, daquele julgamento da Raposa Serra do Sol, porque ele não contempla a realidade de tantas comunidades tradicionais, né, aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive, em outros estados do país. Mas ainda existem muitas dúvidas que permeiam os produtores. Uma delas é a reparação das terras que foram invadidas, caso sejam devolvidas aos mesmos. E depois de todo esse tempo, de todos esses anos de tramitação do processo, se no futuro, eventualmente, o Poder Judiciário disser que naquela área não existe posse tradicional indígena, o Poder Judiciário estará reconhecendo a legitimidade do domínio privado. Nesse caso, teria que retirar os indígenas e devolver uma quiçaça, uma área improdutiva, que já não tem mais pasto, que já não está mais apta à lavoura, que não tem mais cerca, que não tem curral, que não tem mais nenhuma infraestrutura, e entrega aquilo na mão do produtor rural, e este produtor rural que não tem mais renda, porque perdeu tudo que tinha, todas as suas economias, se descapitalizou nesses 20 anos de luta por um direito que é o direito de propriedade. E aí, como é que fica? Essa é a pergunta que você está me fazendo. E essa é a pergunta que eu quero devolver ao Poder Público, ao Ministério Público Federal, ao Poder Judiciário, ao Congresso Nacional. E aí, como é que fica? Como é que fica essa situação? Nós temos diversos vácuos. O mínimo que poderíamos exigir é o quê? É a indenização pelos danos morais e materiais sofridos nesses 20 anos de discussão? Enquanto não se tem novos resultados, a produtora continua em busca de uma solução, uma resposta para o seu problema. O não, todo dia você levanta com não. Então, dos tempos para cá, eu comecei a correr atrás do sim. Foi aonde que me deu um negócio assim, eu falei, vou procurar você, vou procurar fulano, e tô indo atrás, porque você tem que ir, porque senão você fica parado. Porque todo mundo fala, você ainda tá bem, não tá bem. Meu esposo faleceu, ele ficou depressivo. O que matou meu esposo foi a depressão, por causa disso, porque era um cara trabalhador. Eles não tiraram de mim, eles me arrancaram. Arrancaram o meu sonho, arrancaram o meu trabalho. Uma vergonha, né? Essa é a situação da produtora rural e, infelizmente, essa história não é única, essa história tem se repetido e pode ser até comum no país. Nessa semana, nós vamos trazer mais informações a respeito deste cenário. Então, você que está vivendo isso, você que conhece gente que passa por isso e está indignado, assim como nós, com essas situações que ocorrem não só no Mato Grosso do Sul, fique de olho na programação do Canal do Boi. Informações finais dessa edição de Agricultura BR. Acompanhe comigo como é que vem soja negociada em Chicago. Está
não mudou muita coisa não. Nós temos aqui o mais curto prazo em estabilidade, a 10 dólares e 87 centos o bushel. Janeiro vem para 10,81, março 10,66 e maio 10 dólares e 59 centos o bushel. Aí perdendo um pouquinho, mas pouca coisa, é muito mais um ajuste lá na Bolsa Norte-Americana de Chicago. O dólar que vinha em alta no Brasil, ele vem agora com uma alta de 0,68% a R$ 5,65, sem muita mudança também para o dólar hoje, dólar permanecendo com o volume em alta. Um outro dado importante é que os dados de fechamento do ano pesquisados, que foram publicados pela pesquisa Focus nesta segunda-feira, tratam de um fechamento de dólar mais alto do que aquilo que vinha sendo estimado pelo Banco Central nas últimas semanas. Para você saber mais, é só acessar o portal sba1.com. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Eu volto logo mais às 16 horas, na terceira edição do Agricultura BR, é claro que aqui pelo canal do Boi. A todos uma excelente tarde e até mais!